Hoje eu trouxe a pá de caldo Eberly. Não é isso? Ele não fala que o James Webb é a pá de caldo do Big, Nossa. do Big Bang? Então, agora tem a pá de caldo dos criacionistas aí, ó. Ah, Muito boa noite a todos. Estamos aqui com ele, a lenda. A lenda. Pois tá é, tudo. cara. Teve uma galera que pediu, falou, pô, traz lá o Francisco e tal, bater um papo, falar o que que acha do debate, não sei o quê. Aí eu falei, pô, vou atrás dele então. Aí por isso que eu falei com o Henrique lá, falei, pô, manda lá o telefone dele, ver se ele Ah, topa uma live e tal. já devíamos ter feito há mais tempo. Você é até crítico com isso. Ah, Ah, então show de bola, cara. Rapaz, se apresenta pra galera aí, pra quem não te não, conhece. Francisco Quilmento, engenheiro de formação, engenheiro químico de formação. Há algumas pós-graduações, mas mais na área técnica, realmente área científica, provavelmente não. Meu maior conjunto de formações é na área ambiental, tanto gestão ambiental, ciências ambientais, perdão, antes de ciências ambientais, gestão de tecnologia, que é bem típico de engenheiro, né? Uhum. Tá. E uma pós-graduação que é muito pitoresca, que é energias renováveis pela ONU. Tá Né? ótimo, pô. E aí, divulgador científico há alguns anos, aí eu acho que eu já vou para 20 anos de divulgação científica na internet. Se bem que Essa, os meus textos mais antigos presentes na internet são da época do Orkut, não no Orkut, coincidentes com Orkut. E o Orkut vai para 15 anos, né? caramba, vai pra 15 anos mesmo. A gente tá ficando velho. Na época lá das comunidades do Orkut. Tem que tinha aquela característica que até era bom para debate, porque tinha a estrutura de tópicos, né? O Facebook, por exemplo, não adotou a mesma estrutura. É, pois é. E naquela época já tinha essas discussões de criacionista, evolução. Tinha, só que, por exemplo, o Adalto era popular por fora e criticado, por exemplo, do Orkut. Ele não era presente no Orkut. Ele também nunca foi presente no Facebook, que eu saiba. O Marcos Ebrecht já se posicionou dentro do Facebook. E existia antes ao mundo dos fóruns, certo? Na Uhum. qual o lendário Sodré é uma figura que é conhecida já desse tempo, né? Entre os criacionistas brasileiros. Só que o Sodré é pitoresco, não é influente. E, Alguns deles são extremamente pitorescos, não são influentes. Tem um agora que está se tornando lendário por causa da confusão. Não vou nem citar o nome porque eu tenho massacrado demais esse pobre coitado menino. Por causa da cara, confusão entre coelhos ruminantes e morcegos aves, que é uma contradição bíblica mais que conhecida. E não vamos discutir se é um erro de tradução, o que, que é, a troca de um termo que na verdade no tempo não existia tal. Mas é que ele falou coelhos voadores, aí ficou muito engraçado. Bicho. Ficou muito cara, engraçado. Eles têm uma coisa de diversão, assim. Anos atrás eu já falava, eles são meus puzzles, né? Que é o meu quebra-cabeça preferido. Porque os é, criacionistas atacam tantos campos científicos ao mesmo tempo que eles são sempre uma fonte de você tratar temas científicos. Porque eles têm a presunção, a soberba, de atacar desde cosmologia, o quadro maior da natureza, até o micro. não, mas Passar eles pelos são, seres eles vivos é são, quase hobby. mas eles são polímatas, pô. Você não viu lá o debate? Lá É, eles são polímatas, os caras estudam muito, pô. sim. Em compensação, apenas com o viés deles, né? É, pois é. Rapaz, deixa eu te perguntar. O que que você achou lá daquele circo? Vou chamar assim. Eu acho que vocês, infelizmente, foram vítimas, cara, do galope de guiche, né? Que a turma do Henrique, do biólogo Henrique, chama com a expressão fofa e tão agradável metralhadora de merda. Explica pra galera o que que é o galope de. De Guiche, o galope de Guiche É. é o seguinte: é do grande criacionista, perdão pela contradição em termos, tá? Guiche, sempre esqueço o nome, o primeiro nome. Peraí que eu estou aqui na tela com isso. Bababá, Duane Guiche. O Duane Guiche tem, inclusive, um mérito entre várias obras, assim. Ele fez 5 debates com Máximo Pigliucci, que é um filósofo especializado em biologia. Aliás, é um Uhum. filósofo da biologia. Vamos dizer assim, dentro de filosofia de ciência, ele ainda é mais especializado nos problemas epistemológicos que a biologia tem. Porque a biologia tem coisa que
complicado você tratar, até porque ele exige aspectos históricos. Já foi até um problema para Popper, né? Bom, mas voltando. Então ele debateu com muita gente. Ele faleceu em 2013, se eu não me engano. E ele é autor, do brilhante argumento que, como a entropia conduz à desorganização, se a evolução não é possível. Tá? Ele é o famoso autor do argumento da entropia, da segunda lei da termodinâmica, contra a evolução dos seres vivos. Então então é deles que o Adalto pega esse negócio da segunda lei da termodinâmica? O Adalto pega e o Naor, o geólogo criacionista também. É de lá que sai. O Gish é considerado o autor desse argumento. Que é mais ou menos ter criado uma bobagem que der o mérito que você fez, né? Um troço que não tem Então nenhum sentido físico. Então é bem aquilo que eu falei, né? Essa galera aqui no Brasil não tem nem a criatividade de criar as próprias baboseiras. Eles copiam as baboseiras de fora, traduzem para PTBR, porque a maioria não fala inglês mesmo, né? Então eles trazem. Não, desculpe, tiranossauros veganos e carroças chinesas puxadas por dinossauros, eu acredito que é do Marcos Weber. Isso aí, nem os maiores criacionistas inventaram o troço. Agora, dinossauros na Arca não é do Marcus Eberlin. Aí eu teria que procurar como é que é o nome do cara, bicho. Eu até tô passando vergonha, porque eu sei o nome desse cara. Se tu me perguntasse uma semana atrás, eu sei. Era um que tinha umas costeletas, também já falecido, tinha umas costeletas enormes, assim. E ele surgiu essa coisa dos dinossauros na Arca. Calma que você vai ter que entender o tamanho do problema, às vezes não é fácil explicar. Como se encontrou pela primeira vez câncer ósseo em Triceratops, certo? O do circo. O câncer tem que ser posterior ao pecado original, porque os animais no Éden não tinham câncer. Engula, que eu sei que é difícil ouvir o que eu estou falando. Tô tentando processar aqui. Aí é o seguinte, aí ele raciocinou que, então, por causa disso, tinha que ter entrado dinossauro na Arca. Mas a loucurada é tão grande que o seguinte, a Arca de Noé é bem posterior à expulsão do paraíso. Então, num contexto de extinção de seres vivos, os dinossauros poderiam ter se extinto antes da Arca. Não haveria obrigação de eles estarem na Arca porque eles tiveram câncer. Porque a presença de câncer é posterior à expulsão do Éden, não após o dilúvio. É um troço amalucado. E aí criou uma onda dentro dos criacionistas do mundo, Marcus Weber ele segue essa linha, que dinossauros estiveram na Arca. É um troço doido, né? Mas junto com os cupins, os cangurus da Austrália. Pica-paus, que é um animal perigosíssimo na Arca de Noé, pica-pau. Castores, o pica-pau ficou em cima do... Para mim, o animal mais perigoso da Arca de Noé é o castor, cara. Por quê? Imagina um risco. Primeiro que se reproduz legal, como todo roedorzão, né? Segundo que é um perigo para madeira. Então, Pois é, agora que eu me liguei disso. Como é que eles botaram os castores dentro da arca e não furou a porra? É que os castores, quando entraram na arca, viraram frutívoros. É essa que a gente tem que entender. Tá, entendi. Eu dou uma força para eles. Entendi. Mas, pena que eu não estou achando... me dá vontade de procurar como é que é o nome criacionistas. Para. Marcos Weber é citado, arca e tal. Ele tem um nome marcante... Milton, vamos para inglês, que fica mais fácil, porque ele é americano. American Creationist. American Christian Creationist. Nossa, tem subdivisão nessa porcaria ainda. Ham, tá? Mordecai Ham. Como é que é o nome? Mordecai Ham. Caraca. Depois escreve aí que eu mando pra galera no chat aí, quem quiser pesquisar. Se eu tô trocando as bolas com outro Ham, aí é outro problema. Deixa eu só dar uma conferida aqui, porque esse Ham aqui morreu em 61, então não fecha muito. Deixa eu ver se é esse outro ramo aqui. Galera, não se esqueça de deixar um like aí na live. Mas eu desconfio que é esse mesmo, cara. Eu posso pesquisar depois e te mandar, tá? Mas a questão é o seguinte, o sobrenome do cara é Ram. Se alguém quiser saber especialmente, vai me perguntar em algum lugar e eu vou e respondo. É que eu tenho orgulho de ser meu campo de estudo atual também. Entendi. Porque, por exemplo, dá para se construir um campo, vamos dizer, de
pesquisa cultural, sociológica, histórica dos criacionistas, sobre os criacionistas. É mais ou menos como estudar um movimento religioso ultra-radical na Inglaterra em 1400 e pouco, tá entendendo? Tem trocentas coisas que dá para buscar deles, assim. Dá para transformar num campo sério estudar criacionistas. Agora, que eles têm coisas que é hilário, tem. Mas agora, por que eu estou falando do galope de Guiche? Que nós falamos do galope de Guiche. Porque ela vai com a tal de Lady Brandolini. Tu já ouviu isso? A Brandolini. Caramba, eu vi semana passada e esqueci. Essas É, duas coisas, a de Gillish e Brandolini, são coisas novas que eu acabei de aprender. é que o galope de Guiche, ele não é a análise que é feita, que foi feita pelo Brandolini, que dá a lei de Brandolini. Mas o galope de Guiche usa o mesmo mecanismo, o mesmo motor da lei de Brandolini. É que é a assimetria, o princípio de assimetria da estupidez. Você gasta muito mais energia para Isso. refutar uma É isso aí mesmo. bobagem do que para produzi-la. Então eu É isso aí falo, mesmo. tinha baleias que entraram na arca para não ter problema com a salinidade. Tu vai demorar, em termos de biologia, 2 dias para explicar porque isso não tem mínimo nexo. Tá entendendo? Eu vi aquele teu debate lá com o Evelyn. Isso foi antes de eu ir lá no Vilela, eu tinha assistido. Eu fui pesquisar, eu fui atrás das coisas do Evelyn. Aí, eu tô lembrando de uma parte que tu pegou o gráfico não, o papel que Sim. ele mesmo levou, cara, dos fósseis, né, ali, cada um em uma região diferente, assim, aí tu começou a perguntar, tá, mas cadê a baleia? Não, porque ele fala que todas as espécies estavam prontas, tá? Ah, no, na estratigrafia, nas camadas estratigráficas, que são os períodos geológicos, em suma. E mostra a distorção que ele tem sobre o que a paleontologia, a geologia afirma. Ele julga que aquela sedimentação é causada pelo dilúvio. Então, as camadas correspondem aos animais que chegaram no fundo primeiro. Lembra até a loucurada de Aristóteles dos objetos pesados caem mais rapidamente porque são mais pesados. Tem Uhum. uma certa relação com essa doideira, essa coisa obsoleta em física ou ciência, em filosofia natural. Mas o caso todo é o seguinte: ele nunca entendeu ou ele não quer entender que a ordem é aquela ali, porque é a ordem histórica dos períodos geológicos, que são determinadas as camadas, por incrível que pareça, pelos fósseis. Não é a camada que determina outra coisa, são os fósseis que determinam as características da camada, porque os biotas são específicos de cada camada. A tal ponto isso é básico em paleontologia, que tem as camadas contém claramente extinções. Então os biotas se alternam. Em termos menos biológicos, o povo entende mais fácil, todo mundo entende mais fácil quando diz assim, a flora e a fauna se alternam. Né? E aí, por exemplo, ele despreza que o folheiro de Bruges fica no topo das rochosas, que foi empurrado pelas placas, pela tectônica de placas, e fica em cima, e é cambriano. E aí ele coloca que as formas têm que precipitar-se quando mortas pelo dilúvio, como coisa se um animal marinho tivesse que morrer pelo dilúvio, né? Considerando que tem animais que se adaptam à mudança de salinidade. Aí vai um monte de coisa que volta ao assunto. A gente cai na lei de Então, Brandolini e tem que explicar essas bobagens pois deles. é, então, aí entra aquilo que eu falei em várias lives aqui, né? Tipo, o ponto de partida deles é que a verdade absoluta existe e foi revelada através das escrituras sagradas, Para eles. né? E aí você tem que... Não, é porque isso é a base, digamos assim, do conhecimento religioso, entendeu? Basta você interpretar a verdade que já existe. Então, tudo que você experiencia no mundo tem que se encaixar naquele conhecimento ali que eles já partem como princípio de que é verdadeiro, absoluto e que aquela ali é a verdade de tudo. Então, se tem alguma coisa que entra em desacordo, essa coisa que está errada, a observação da realidade que está errada. Então, por isso que eles acabam tendo que quebrar todas as coisas, né? Biologia, física, astronomia, matemática, o que for, o que tiver na frente tem que ser quebrado, porque não é através da experienciação, digamos assim, com o mundo que você constrói conhecimento para buscar talvez algum entendimento acerca do universo. Não é esse o princípio que eles partem, entendeu? Essa pelo menos é a visão da qual eu entendi como é que Tem uma funciona a charge que cabeça explica deles, isso. entendeu? Tem uma charge clássica que explica isso.
que é dá a entender assim que é um reitor de universidade, né? Um administrador de algo de ensino, que entrega o livro, aqui estão as conclusões, e está pedindo para o laboratorista procure as evidências. É por aí. É por É aí. algo por aí. É algo por aí mesmo, entendeu? E então, assim, é meio que isso. É como se estivesse debatendo com alguém que está falando outra língua, digamos assim, porque não tem nem como ser um debate, para falar a verdade, esse tipo de coisa, né? É, Até porque foram. Não sei se a galera. O pessoal deles, alguns percebem, mas não todos. Mas foram 11 horas de sabatina. Porque eles não de design inteligente, eles não apresentaram nada. O próprio slide, cara, que o Mister Jacket lá, o João levou, o próprio slide é o slide inteiro falando de coisas da ciência e não tem nada de design inteligente. Nada. Então, sabe? Aí como é que os caras querem ser levados a sério, no sentido de colocar, digamos, como pé de igualdade, numa coisa, no sentido de teoria científica, você não tem nada. Máximo, não, o Orr, que é um crítico ele começou sendo crítico do Behe. O Orr, se eu não me engano, é bioquímico de formação também. Poderia procurar depois. Eu traduzi um texto bem grande, que ele senta a pancada no livro mais famoso do Behe, que é aquele que trata da ratoeira, né? Do raciocínio da ratoeira, que é um requentar do argumento de Paley, né? O argumento do século XVIII, o argumento teológico, o argumento do relógio que se encontra na praia, tem a historinha e tal. Ele fala o seguinte, o design inteligente, aí que vai ter uma evolução que é tipicamente brasileira. Você tem que entender que há fenômenos que são natos do Brasil, certo? Uhum. Quando tu pega o movimento do design inteligente nos Estados Unidos, tem até caras com boa formação que tentam provas matemáticas, probabilísticas, só que erram em coisas biológicas. Eles raciocinam em coisas que na biologia funciona que nem uma catraca, como se fosse uma mola, ganha tensão e volta. Tudo errado. Tudo errado. Mas ele ataca especificamente Behe. A questão toda é a seguinte: eles partem da falácia do apelo à ignorância. Eu não sei, então pode ser tal coisa. Só que eles dão um passinho adiante e dizem, é Deus. E tem umas argumentações muito bonitinhas que vêm de um relógio. Tu pega um relógio e diz, não, o mostrador é feito por um fabricante, a pulseira é do outro. Como é que você afirma que é só um criador dessa peça? E tem um passo que É uma colocação perfeita, inclusive, que eu tentei conversar esse tipo de coisa, mas era lá no final, já era quase 11 horas lá que eu tentei conversar esse tipo de coisa. É que tem que iniciar, por incrível que pareça, a meu ver, tem que iniciar por aí, porque é os furos filosóficos deles, furos lógicos. Mas são 6 pessoas, né, cara? Eu Bem mais difícil, é bem mais sei, há difícil problema. do que pau a pau, um a um, né? Mas a minha ideia era chegar exatamente nesses pontos que você tá tratando aqui agora, né? Tipo, lá no final eu perguntei até, pô, qual é a metodologia que vocês podem desenvolver para garantir, por exemplo, que se houver um criador seja o Deus bíblico e não tipo um alienígena super avançado que leu a Bíblia e te engana. Entendeu? Não, Algo e tem uma assim. argumentação que é muito bonitinha, e tinha um videozinho na internet, eu tenho esse vídeo linkado. Volta e meia eu tenho que atualizar, porque ele some e vai parar no outro endereço, né? Que é assim, tá, tudo bem, não é Deus, então é uma super civilização. Só que essa super civilização, ela não pode ter surgido de processos evolutivos naturais. Então tem que ter tido uma hiper civilização que a criou. E assim por diante vai até o momento que obrigatoriamente é Deus. Essa argumentação você usa para mostrar que eles são, na verdade, um fenômeno religioso. Mas o Orr vai um pouco adiante no que eu estava falando. Ele diz o seguinte, eles usam uma coisa chamada argumentação negativa. A argumentação negativa é assim, ó, eu não sei como se formou, então foi o designer, o designer, que nem a gente ironiza. E ciência não se faz assim. A filosofia recomenda, se eu não sei a causa, se eu não sei o porquê, se eu não sei como, é melhor se calar. A gente só tem aquele passo do que ainda se sabe.
Você mesmo sabe, em cosmologia e astrofísica, principalmente em cosmologia, tem sempre a coisa de evitar romantismos e não começar a virar metafísica, né? O que é o universo? Essa pergunta é um pouco complicada. Ele é o conjunto de tudo? E assim por diante vai. Quando a gente tem uma boa cultura ou uma boa formação em campos científicos, a gente tem essa coisa do não abrir a boca além de um determinado ponto, embora a gente possa, trivialmente, conjecturar coisas. E, claro, o lance todo deles é que eles chegam no momento que eles falam, já, é tal coisa, e a tal coisa é o que eu acredito. Mas ainda no design inteligente, por exemplo, eles têm problemas graves. Ele se foca muito, por exemplo, no flagelo bacteriano. O nome do livro dele é A Caixa Preta de Darwin. Esse que é atacado pelo óleo gravemente. Então tem o flagelo... Nesse livro... Não, Perdão? desculpa. Não, desculpa, pode terminar. Não, o flagelo, pela complexidade dele, pela exigência das peças serem integradas, ele não poderia ser formado por um processo evolutivo. E tem biólogo que mostra por 5, 6 vias como é que pode ter se formado. E, inclusive, o seguinte, não é o flagelo. Tem uma família inteira de flagelos nas bactérias. Por incrível que pareça, há uma convergência evolutiva dos flagelos. E a partir do mesmo maquinário que é do ATP, um motorzinho molecular, né? Mas aí é o seguinte, eu desenvolvi o argumento do bacteriófago. O bacteriófago é aquele vírus que tem tipo de um mecanismo com umas patas, ele parece uma sondinha espacial que se acopla na bactéria e injeta o material dentro da bactéria. E eles não atacam células eucariontes, células que têm capinha no núcleo, membrana nuclear. Eles só atacam bactérias. Tanto que é o que está sendo pensado para o futuro, os soviéticos já pensavam nisso, como uma nova geração de antibióticos, antibióticos virais. Isso está em desenvolvimento até hoje ainda. Provavelmente é um campo para o futuro. Aí vem o seguinte, vamos concordar que o designer deles projete a bactéria com o flagelo. E eu digo que tem outro designer que projetou o bacteriófago, pelas características do mecanismo, para matá-lo. Então, no mundo tem 2 designers em conflito. Entendi. Um matando o outro, tá entendendo? Pois Pegou a doideira? Porque não tem argumento nenhum, é umas deduções atropeladas que desprezam coisas que acontecem na natureza. Galera no chat, vocês entenderam a ideia? Me responda aí. Pode continuar. Tá. Não, querendo, eu até repito exatamente como é que é. Você tem uma estrutura que é criada por um designer, que está num ser vivo, que é morto por uma outra estrutura, que tem as mesmas características de montagem, esse designer dessa estrutura é rival e inimigo desse. Não é o mesmo. Porque senão eles se cooperavam, eles não se matavam. E aí que vem, porque a natureza não é moral, caramba. E eles têm uma argumentação que tem que cair numa divindade que é moral. É um problema, inclusive, do que se diz em filosofia quando se trata de idealismo, que eles costumam, é o que, vamos dizer, a filosofia ainda dá uma linha para o que um dia já foi teologia. É o problema teodiceia. Por que Deus permite o mal? Né? Mas eu nem quero entrar nessa seara porque tem coisa para tratar antes. Nota a evolução que houve. Ao invés de ficar nessas coisas de maquinário molecular das células, maquinário celular, de reprodução, de estrutura, de origem da vida, de repente virou, no Brasil, fortemente negação do processo evolutivo. Ou seja, um Eohippus, o cavalo do alvorecer, que inclusive mudou de nome esse animal, não é o animal de 5 dedinhos que foi virar o cavalo. Todas as variedades que você vê nesses animais de tempo pouco profundo em paleontologia, todos surgiram miraculosamente, porque as formas não podem se alterar uma na outra. Ou altera-se a partir de formas basais. Você ouviu essa barbaridade do Marcus Eberle e certamente também do Adalto. Então é aquela coisa assim, um animal deu origem a todos os felinos, um animal deu origem a todos os canídeos, um animal deu origem a todos os ursos. E eles expressam que tem formas para trás que também seriam Segundo Eberle, os ursos polares, eles não gostam do frio. Nossa. É uma coisa assim, National Geographic já é problema para ele, sabe? Pula essa loucurada dele. Mas
Essa linha de design inteligente foi sendo corrompida no Brasil para virar o criacionismo biblicista de terra jovem, de canoão, e agora Sem está usar o falando. nome. Como? Sem usar o nome, aí por isso que eles chamam de Sem design usar nome. inteligente. Foi sendo começado a berrar-se como designer inteligente de crítica a supostas impossibilidades da evolução de produzir estruturas moleculares para virar canoão, parzinho de animal subindo na rampa. Tá? Pega de 4.000 e pedrada anos. Não bota 6.000, tô me lixando. Certo? Pô, mas 6.000 anos. mesmo que seja de 4 para 6 mil, meu irmão, são 2.000 anos pra mais, pra menos, isso é coisa pra cacete, velho. Se você considerar incerteza de medida, isso é coisa pra caramba. Não, É virtualmente dizer que não se sabe. eu tenho uma metáforazinha maravilhosa, e o bom é que hoje a gente tem prédio que facilita esse raciocínio. Certo? É pegar processos da Terra, ninguém está falando de universo, da Terra, que tem a proporção de um prédio de 456 metros de altura e socar num cartão de advogado de 0,6 milímetros. Essa é a proporção de loucura deles de socar tempo. Certo? Então não fecha nada. Aí exige, por exemplo, que haja uma evolução hiper rápida ao sair os bichinhos da arca. Manda fungos e plantas para o diabo que o carregue. Eles mal e mal sabem a origem dessa coisa de não ser consideradas plantas. As plantas, num passado da cultura da humanidade, eram consideradas quase como parte da geologia. Tá entendendo a doideira? As plantas surgiam como se fosse uma modificação de algo que estava no solo. Não tem outra maneira de explicar essa doideira. Porque era a cultura, no outro reverso, a ignorância dos povos do passado. Da mesma maneira que Aristóteles, que era um homem extremamente capaz, chega ao ponto de dizer que mulheres, fêmeas humanas, têm menos dentes que homens. Sabe-se lá porque a avaliação que ele fez, tem gente que supõe que é o cavalo, tem gente que diz que ele talvez tenha aberto a boca de uma mulher que tinha cisamento. Tá entendendo? E tem N hipóteses para essa doideira dele. Então, essa que é a loucurada. Me lembra um personagem hilário do Jô Soares, que era o italiano que falava pelo telefone, pelos colegas dele de crime e tal. Eu falei para não mandar a máfia para o Brasil que esculhamba. Eles esculhambaram o designer inteligente americano, que já era uma imundície, mas, sabe, já era um atropelo, mas pelo menos tinha uma certa elegância de gerar dúvidas sobre processos de formação, de surgimento do maquinário celular. Só do maquinário celular. Certo? Aí eles começaram a botar T-Rex vegano. E a cultura de almanac do Marcos Eberlin, por exemplo, para tratar a coisa, é tão infeliz, é tão manca, é tão despreparada, é tão limitada, que ele jura que ao resolver o problema de um T-Rex que comesse alface, ele vai resolver de meia dúzia de outras espécies claramente diferentes e que não têm origem, num certo nível em comum, de terópodes de grande porte. Quando vai para os de, vamos dizer, de médio grande porte, 6 metros de focinho à ponta de rabo, você vai ter 20 espécies hoje conhecidas, bastante distintas do conceito de Baramin, que é o nome mais técnico deles, é o jargão deles, para essas formas basais. Porque se a biologia pensa numa árvore da vida, eles pensam no bosque de pequenas árvores. Tá entendendo? Vem cá, o mosquito da dengue eles guardaram lá também? Se for para parasitas, então os problemas deles são terríveis. Né? A malária, varíola, guardou tudo lá dentro, né? Não, doença é o que não falta, mas eu penso em parasitas. Cara, se a gente tem pássaro que é vampiro, tu imagina se botar a família simpática e fofa de animais que nem os vermes, que produzem dezenas de espécies de parasitas, como é que eles vão resolver dentro do contexto? Mas tem mais uma coisa que tem que se tratar do ponto de vista da filosofia. A argumentação deles tem um furo teológico que eu considero
colossal, ele é magnífico, ele tem que ser emoldurado na porta de um templo. Qual que é? Que é o seguinte, muito bem, a tua divindade é extremamente poderosa, cria as formas de vida, monta um elefante, assim como monta uma muriçoca, monta todos os seres vivos da Terra, bababá. Por que diabo é que ele tem que fazer isso, se ele poderia ser tão poderoso que ele criaria uma natureza que operasse por si? Eu tenho brincado até com um criacionista, vamos dizer, badalado e que circula muito por aí, embora não seja muito preparado, não é um cara de uma vivência acadêmica nem mínima, tá? É só muito empolgado e cheio de ânimo, como toda pessoa que se doutrina por um fanatismo. Tá? Ele é suíço, de origem. E eu falo, é uma divindade que tem que ficar a cada tanto tempo mexendo num reloginho xing-ling, baratinho, porque ele não funciona muito bem. Então ele tem que modificar um vírus, que nem a Covid, para causar as coisas que houveram durante a pandemia. Ele tem que modificar exatamente como eles mesmos afirmam, a partir de um tronco básico, o Baramin, as formas de vida que saíram da arca, gerando a diversidade que eles não têm como discutir, porque senão eles têm que socar 1 milhão de espécies dentro da porra da arca, não vai dar, certo? E não entrega um relógio suíço lindo, maravilhoso, que opera por si eternamente. Então, a argumentação deles, do ponto de vista teológico, ela é estúpida. E tem um cara que fez isso num nível mais baixo para tratar a coisa por causa da argumentação mais baixa, que é o Collins, o geneticista americano, que é cristão. Ele fala, eles tratam Deus como um artesão atrapalhado, que tem de volta e meia ficar fuçando na sua criação, porque ele não foi capaz de criar uma coisa que opera por si, pelos seus desígnios. O sutil senhor do Einstein. Certo? Então a argumentação deles, do ponto de vista teológico, ela é burra. E não tem conserto. É até interessante, realmente, agora pensando aqui, né? É tipo, tem as cidades lá, né, de Sodoma, né? E toda essa coisa. Aí vem o dilúvio e tal. É bem o que eu vi aqui, uma pessoa falando aqui. É tipo Deus dando Ctrl Z. Tipo, não deu certo, deixa eu refazer aqui. E aí, você falando esse argumento, digamos, essa vertente, digamos assim, teológica, pelo menos pra mim, fez mais sentido, inclusive. Teve o bife de T-Rex, mandou. Nossa, isso é um horror, bicho. Não, que a galera aqui é muito zoeira, velho. Aí criou um nick chamado bife de T-Rex que mandou aqui. Mandou aqui Eu comento que tem um passo original antes disso, que é mais engraçado ainda. Na época que o Sodré, o lendário criacionista brasileiro, ele tem seus méritos na insistência dele, na presença, quase a onipresença dele na internet. Quando ele veio com o papo do tecido vivo, o povo ironizou criando uma embalagem editada em Photoshop da geleia de mocotó, só que era geleia de mocotó de T-Rex, com rótulo com T-Rex. Então, as pessoas não têm menor perdão com os criacionistas por causa dessas loucuradas. E detalhe, é um campo agora de pesquisa de como é que se dá essa conservação. Que são processos, eu como engenheiro químico vou fazer uma analogia, que é uma relação, não é nem uma analogia, uma relação com algo que a gente estuda. O curtimento dos couros e das peles. A pele é quando tem a preservação de pelo, couro quando é o de sola de sapato, certo? Uhum. O processo, está ali a proteína, só que ela foi sutilmente e adequadamente modificada ao ponto que você acha uma sandália de romano, uma sandália de egípcio, certo? Um arreio de cavalos de egípcio, de persas. Esqueça o clima, não é só disso que nós estamos falando. Há uma estabilização da molécula. Tá? E o couro, por exemplo, não é um encapsulado mineral que nem estão sendo esses achados, que já ultrapassou os 60 e poucos milhões de anos. Já se achou tecido mole, preservado, trechos moleculares, isso tem que ver, não é um bife, caramba. Não é um tendão, não é um vaso sanguíneo, não é um nervo. Já se achou de 192 milhões. Por sinal, num saurópode, não é num terápoda. O dinossauro de 4 patas com pescoço longo,
para Uhum. tornar a coisa mais apta, vai lá que o teu público não seja muito do mundo paleonto, né? Uhum. Tá? Então tem que dar uma ilustradinha. Então, não é nem só o caso de um clado, de um ramo de dinossauro mais recente. Outros também, já entramos na preservação de tecido mole do Jurássico, não do Cretáceo. Então tem terreno para isso. Agora, outra coisa que eu quero tratar contigo, eu tô achando esquisito que tu não tá indo para tua especialidade. Não, eu tô ouvindo aqui e ao mesmo tempo lendo o chat aqui, tô vendo aqui que tem até algumas perguntas, mas já já a gente, já já a gente fala sobre. É porque, assim, as coisas são tão misturadas que às vezes eu fico. É sério, eles me deixam confuso ainda, porque eu ainda tento entender o negócio, então eu acabo ficando confuso. Mas deixa eu só ler um superchat que teve aqui, que é: dúvida, o dilúvio teria sido com água doce ou salgada? Será que tinha aquários na arca pra salvar os peixinhos também? Não, tem esse problema. Tem Por que ter um exemplo, aquário ali dentro pra salvar os não, é um peixes. horror. Quer ver um troço que é um horror? É o meu novo foco de pegar o Marcos Eberle e bater. Porque tem uma época que eu falo que ele é o meu Eberle de bater. E ele vai continuar sendo. Não tem escapatória. Pra que eu vou surrar molequinho de 20 anos empolgado crentelho se eu posso sentar pancada nos maiores criacionistas brasileiros? Pensa comigo. Qual é o mérito? Tu já pensou no Mohamed Ali socando um garoto do Broncos de 15 anos? Não tem nexo. Né? Então tem que pegar cara grande. Aí a gente ganha nome. Mas voltando. Quando ele fala da sedimentação e do corpo dos animais mais pesado, caceta, as esponjas leves para burro, com densidade colada na da água, certo? Os quinidários, as medusas lá do Cambriano e do Ediacariano eram umas coisas que pareciam umas folhas de samambaia transparentes, de tão tênues que eram os animais ainda, de tão pouca formação de o que a gente chama de tecido. Era uma agregação de celulazinhas, certo? Se houve essa sedimentação e os mais pesados foram para baixo, por que diabo que não foi ictiossauro do tamanho de baleia, elasmossauro do tamanho de baleia atual e a jossa da baleia, das baleias? Não tem o mínimo nexo. Por que você não acha entre os proboscídeos, os elefantes atuais estão bem afastados de serem os maiores? Por que você não acha toneladas de ossos de mamutes, de mastodontes, de dinotérios, que é um dos maiores de todos, lá embaixo junto de peixinhos? Porque nada tem nexo. Agora, eu vou querer parar de falar de biologia, certo? Então, Nós temos que falar do teu campo. não, o que eu ia falar é porque assim, vamos lá. Pra mim é o seguinte, vai. Eu não sei se na biologia. É porque na biologia eu sei que é um pouco diferente o modo como as teorias científicas são construídas do que eu vejo na física. Eu até conversei um pouco com o Pirula sobre isso, Sim. né? A própria evolução, por exemplo, ela também não é de princípios primeiros, digamos assim, né? E aí se assemelha um pouco também à astronomia, que é bem observacional, junta cá, junta lá, vê aqui, vê ali e monta um negócio que faça sentido com tudo que a gente está observando. Mas tem várias coisas que na astronomia, com a modernidade da tecnologia, né? Acabou também ajudando a ter algumas coisas feitas por princípios primeiros. No entanto, quando eu vejo design inteligente, até agora nenhum deles me apresentou quais são os princípios, quais são os postulados. Ninguém dá. Então, assim, não tem como eu minimamente dar respeito a isso como se fosse uma teoria científica se não tem nem os postulados. E aí eu dei vários exemplos. Vai lá, a teoria do Big Bang, que é o que eles gostam de falar, tem dois princípios, né? Tem dois postulados ali, que é o de isotropia, né? E o da homogeneidade. Uma outra coisa que eu queria ter falado lá no debate, mas não consegui falar, porque não deu tempo, né? Porque 6 pessoas é mais difícil, mas eu posso falar aqui agora. Mecânica quântica, teoria da mecânica quântica. Dependendo do autor ali, do livro didático, são 6 postulados ali. Então, assim, você tem uma base, um início ali, né? Até porque a mecânica quântica ela foi desenvolvida ali no começo da década de 20, avançando, 30, 40, 50, 60, também nessa ideia experimental, desde os primeiros
experimentos ali, né? O de Stan Getty pro spin do elétron e tal, a galera observando, vendo o negócio acontecendo ali. E aí falou, mano, a gente precisa construir uma teoria que explica essas coisas aqui. E aí foi desenvolvendo, veio depois, mais à frente, a mecânica quântica matricial, que usa os brackets, né, com o Dirac. E aí tem os números complexos, e por que que usa número complexo, por que que tem um espaço de Hilbert, por que que, sabe, tem todos uns detalhezinhos ali bem específicos de uma teoria construída, e que hoje, se você pega para estudar, tem ali uns 6 postulados para você partir como princípio construindo a teoria científica. E eu tô só falando isso tudo sobre mecânica quântica especialmente, é só para não ficar no Big Bang, já que eles não gostam do Big Bang, né? Então eu tô usando Então, mecânica quântica. Eu poderia usar, sei lá, relatividade, que começa lá com a velocidade da luz ser constante e tal. Também tem os princípios, tem os postulados, entendeu? Então a minha pergunta volta a mesma que eu fiz várias vezes lá no debate. Quais são os princípios, os postulados do design inteligente? Quais são, sei lá, os lemas, os teoremas não utilizados? Não interessa tem do que você nada. trate, Deus fez. Papai do céu fez. Mas quer ver uma coisa que é interessante, que tem que ser dito, até porque a nossa live não pode só ficar, né, num arreganho sobre o assunto deles, né? A questão é a seguinte, ó, quando você pega a filosofia da ciência de Lakatos, ela é muito adequada, por exemplo, para se entender certas coisas da biologia. A física não tem uma teoria eixo. Ela tem mais ou menos 2 teorias de campos de escalas diferentes. Não é problema, existe um problema, mas não é problema para os objetos que ela trata. Tá. Cosmologia é filhota, basicamente, da relatividade geral. Certo? Certo. A biologia tem uma teoria eixo, que é a teoria sintética da evolução. E a teoria sintética da evolução, exatamente como Lakatos apresenta, ela tem teorias de suporte. Paleontologia vai tratar dos aspectos históricos, que seria um problema para Popper. Anatomia comparada é uma grande ferramenta da paleontologia para isso. A genética para tempos mais recentes, DNA conservado, o DNA das formas atuais vê sua relação, que aí mesmo nasce da união da genética com a teoria da evolução e a seleção natural, que é indiscutível, certo? Os mecanismos da teoria da seleção natural são indiscutíveis, não tem como você discutir seleção natural. Eu sempre cito o caso. Um vulcão que acidifica um lago dentro da sua cratera modifica o pH. Os peixes que sobrevivem são selecionados. Acabou a discussão. Para mim é o exemplo mais banal de explicar. Embora tenha criacionista que tenta negar o processo de seleção natural, porque ele nega a variação que a vida produz. Isso que é amalucado. E isso você vê, inclusive, em processos históricos sobre os seres vivos. É porque tem criacionistas que não são, digamos, contra a seleção natural em si, né? Isso. Até porque eles dizem que certas formas foram banalmente selecionadas, tanto que você percebe o que aconteceu depois do dilúvio. Tem formas que estão extintas. Não vamos cair na cera, porque não é tanto problema deles. Tá. Então, a biologia tem essa coisa, esse eixo que unifica toda. A biologia nasce, na verdade, com a teoria da evolução. Não existia biologia antes, existia campos separados. Aí ela deu um eixo e tem as teorias de suporte. Estatística de populações, por exemplo, que é intimamente ligada à evolução. A ecologia, que depende, por incrível que pareça, de processos evolutivos, intrinsecamente, não tem como separar. Tem até uma frase, ecologia se nutre da evolução. Mas voltando. Mas, fora a biologia, quando eles tentam atacar ciências que são fora da discussão do fixismo dos seres vivos, quando tentam justificar a idade que eles querem impor ao universo inteiro existir, eles são totalmente amalucados. Tanto que o Adalto é um que segue. O que nós temos visto do universo, o que nós vemos do universo na astronomia, é como se fosse um holograma que Deus produziu, que já estava vindo na nossa direção, com todos os corpos que ele criou naquela distância, com todas as fotos exatamente reproduzindo o que nós vamos ver. Isso é uma maneira de... Como? Não, eu ia falar sobre isso, porque assim, claro que você, como engenheiro, vai saber bastante matemática, tanto quanto o Adalto como físico, entendeu? Eu ali como astrônomo. E aí eu fico. Só que como eu tô com muita coisa na mente,
que eu tô vendo bastante coisa dessa agora, assim, como eu tô com muita coisa, sabe, assim, no automático, sabe, de cabeça. Eu lembro que eu perguntei ao Adalto, cadê a conta matemática, cadê as equações diferenciais, que ele disse que ele tinha achado uma nova maneira de calcular a temperatura do universo, porque a forma de calcular a temperatura pela radiação cósmica de fundo tá errado. Eu falei: Qual? "Caramba". Aí eu falei: "Ah, pela distribuição de Planck, pela lei de Planck, né, você pega ali Sim. pega o pico, né, do comprimento de onda, derivada igual a zero, pimba, tá ali a temperatura, que dá 2,7, alguma coisa ali kelvins, né". Aí eu perguntei: "Tá bom, qual é essa conta, qual é as equações que você usa para calcular a temperatura? Compartilha a tela e bota aí na mesa pra gente ver a matemática agora". Cadê? Até agora não mandou. Tem Não, alguém aí nunca do A vai. tem alguém aí do Adalto no chat que fala que ele é boladão, fodão? Peçam a ele qual é o cálculo que ele faz para calcular a temperatura do universo. Eu tô esperando até agora. Uma coisa que eu espero até hoje é o Marcos Eberlin, que já foi, ah, por escrito, eu já fiz 3 devastações ao papinho dele de negar a gravidade formando corpos celestes. Até hoje eu aguardo ele refutar teorema do virial, equilíbrio de Jeans e mostrar cálculos, O mostrar o o diagrama de vetores que mostra que a física está errada. Porque o Adalto não, perdão? terminei, terminei. Não, porque é o seguinte, frase de um amigo meu físico, que inclusive depois esteve muito doente, está há anos afastado de qualquer coisa desse tipo aí. O que diferencia em física os homens dos meninos é apresentar cálculos, né? Cadê as Então, contas? E outra não, coisa, aí vem um troço, desculpe te atropelar, vai vem lá, um vai troço lá. que é magnífico para mim, para ver o ego deles e como ele é fácil de ser destruído. Se o Marcos Eberlin tem uma demonstração em estatística de partículas que mostra que os corpos celestes não podem se formar pela ação da gravidade e o tempo, que ele apresente esta maravilha de descoberta, que ele vai ter todas as glórias do mundo e ele vai mostrar um universo produzido instantaneamente. Por que ele não faz isso? Porque ele não tem bulhufa, só tem um gargantear dessa palhaçada, que ele não consegue nem entender o quanto ele está errado. Primeiro, porque é o seguinte, como todo químico, e eu fui aluno de química da Federal do Rio Grande do Sul, eu sei que a formação de químico em física é manca, é ruim, é fraca. E ainda mais o seguinte, para tratar coisas de astrofísica, é danada. Mas continuando meu discurso, desculpe te atropelar mais uma vez. Uhum. Tem um troço também da ingenuidade deles, de achar que ninguém pensou em algo parecido antes, certo? Por isso que já tem mais de 100 anos a equilíbrio de jeans. Quando eles vão tratar de cosmologia, eles começam a pegar uns argumentos que mostram exatamente a ignorância deles sobre o tempo. Teoria do Big Bang é de uma escala tão grande que nós sabemos que galáxia recebe o jargão de poeira e muitas vezes até de fumaça. Porque as Pouquinho. galáxias são partículas, dado o fluido todo que está sendo tratado. Exato. Exato. Então eles vão tratar da formação da partícula de poeira, da micela, usando a linguagem de colloide, da micela, do leite, tá entendendo? Não, o Tá, eu vou estar dizendo, o personagem, tu tá olhando uma coisa do escala micro do universo, tu que não entendeu ainda. Isso não diz bulhufas sobre o quadro geral, que é relatividade geral aplicada. E detalhe, com fortes passos da mecânica quântica para a evolução de composição. A gente sabe disso. Não vamos debater, fazer uma divulgação de cosmologia aqui que nós vamos virar dois chatos. Mas o caso é o seguinte, eles são tão ingênuos, tão incultos na área, tão desinformados, tão desreferenciados, que eles querem atacar um problema que agora é dizer assim, ó, como que o problema sério de cientistas do campo, pesquisadores do campo, como nós temos que tratar essa tão rápida formação desses corpos? Não o quadro geral. O quadro geral não está sendo discutido. Não vai ser James Webb, o pós-James Webb, o pós-pós-James Webb, que vai refutar isso. E eles não entendem. Até porque é o seguinte, não, eles ele não entende que a galera tem um monte de gente querendo refutar o Big Bang. Lógico. A Só turma que por exemplo, quer ver uma turma que é barulhenta
para mim, na física teórica, e eu sou fãzaço deles. Buchwald é a turma da gravidade quântica em loop. Porque a gravidade quântica em loop tem densidade máxima possível, e logicamente temperatura máxima possível, e se aplica desde o universo como um todo até o buraco negro. E na cosmologia ela obriga a modelo cíclico. Sim. Tá? Mas não vamos tratar disso. Então, nota, eles acham que vão enfrentar todas essas correntes ao mesmo tempo, sem nem entender o que é que eles estão querendo discutir. Não, sem nenhuma conta matemática, cara. Igual você falou do Teorema do Virial, lá no debate eu falei do Teorema do Virial. Daí o Adalto soltou do nada assim. Não, porque DG, DT não é igual a zero. Logo, o Teorema do Virial não faz sentido. Aí eu... E o que ele disse com essa choça, meu Deus do céu? Eu não consegui responder ainda lá, porque depois veio mais 5 coisas em cima. Aí o Sim. assunto mudou e ficou vago assim. Deu uma catraqueada na metralhadora de bosta e veio de novo, né? E vai mais 5 coisas pra tu resolver aí, e aí esquece que eu falei lá atrás. É mais ou menos isso. É por Não, isso que eu fui. Por isso que eu tem fiquei fazendo live explicando essas coisas e tal. Por exemplo, na coisa da formação de corpos celestes, vamos pensar só em formação de corpos celestes de natureza original gasosa, tá bom? Vamos simplificar o nosso problema. É um Os outros são fluido mais fáceis de tratar. autogravitante. Eu expliquei lá, um fluido autogravitante com variação de densidade em certas regiões. E aí você tem, inclusive a massa de Jeans, você citou aí e tal, que vai gerando ali núcleos densos, a protoestrela. O raciocínio do Adalto, todas as partículas estão indo... Pergunta para ele se ele calculou a velocidade de escape de alguma. Calculou que é uma nada, coisa que cara. Fazer newtonianamente, banal. Tu simplifica o modelo e tu mostra que eles estão errados. Cara, a própria cosmologia... Todas indo para fora, reduz a meia dúzia e todas vão para dentro de novo. A própria cosmologia, no sentido de um universo que se expande, ela também pode ser derivada só de Newton. Tanto que tem até uma zoeira, uma brincadeira que a galera faz nas aulas de cosmologia, pegando para assistir aí, que o pessoal fala, eu não entendo como que Newton não começou a fazer uma cosmologia desse jeito. Aí a galera até zoa falando, se ele estivesse menos preocupado com religião e alquimia, talvez ele teria começado a fazer uma... talvez ele teria começado uma cosmologia bem parecida com o que a gente tem hoje, ou até mesmo ido mais a fundo ali no estudo da luz e chegado na mecânica quântica. Mas ele perdeu tanto tempo fazendo essas outras coisas que não conseguiu se aprofundar, entendeu? A galera zoa com isso, inclusive. Mas um troço que eu sempre divulgo, que eu posso, é o seguinte, ó. Newton faz aquele postulado do universo muito homogêneo de estrelas e tal, e tem um teólogo colega de universidade dele que chega. Mas num tempo extremamente longo não iam todos se agregar, e esse problema chega até a relatividade. A gente sabe disso. A relatividade, um universo de Einstein, o universo que Einstein bola inicialmente, teria também esse problema. E aí vem uma frase que eu adoro, que um cosmólogo gosta tanto de se encontrar com um filósofo quanto gosta de ser pego saindo do cinema pornô. Por que isso? Porque o filósofo cutuca, coisa que um cosmólogo afirme. Isso já existia desde o tempo de Newton. Então, é uma frase clássica. Ela é citada, se eu não me engano, pelo Simon Singh, no Big Bang. Ou se não é no Universo Elegante do Brian Greene, eu tenho dúvida. Mas eu acho que é do Simon Singh, no Big Bang do Simon Singh. Então é uma doideira. Outra coisa, tem sempre uma listinha dos criacionistas, eu nunca me lembro como é que é o nome, eu teria que procurar até na Wikipédia. É uma lista dos argumentos típicos dele que passa pela fonte obsoleta. E eu falo que os criacionistas pararam nos argumentos do tempo do lendário julgamento do macaco nos Estados Unidos. Tanto que a argumentação deles é anterior a Hubble, a descoberta de Hubble do afastamento das galáxias. E a biologia deles também parou lá, certo? Tem um monte de coisa que é obsoleta. Por exemplo, volta e meia o Marcos Eberle, eu pego ele usando um modelo
de formação do sistema solar, que é aquele do disco protoplanetário mais puro, com momento totalmente harmonioso. Um disco rotando. E a gente sabe que tem turbulências, tem heterogeneidades, Júpiter se comporta como uma bagunça tremenda no primeiro Tem a momento. teoria perturbatória, não é isso? E por aí. Que é um outro troço dia tem um modelo difícil que eu pra já. cacete, inclusive, de fazer O matemática. modelo de Lyon, que inclusive mostra que os gigantes gasosos tinham outra posição, e à medida que vão acontecendo certas coisas, que em suma é a preservação do momento de rotação, vão se afastando. Tem um monte de coisa que ele despreza, que a ciência já avançou, e muito. Outra coisa, nitidamente, ele desconhece o que é animação de partícula. E é uma coisa que é utilíssima para esse campo em física, você sabe. Uma coisa que eu ia até falar aqui, aproveitar para corrigir numa outra live que eu acabei assistindo, a minha própria live, vi que eu errei um negócio, mas eu errei no sentido de trocar as coisas que eu confundi ali. Que foi a ideia base que eu dei, no sentido de quando você tem uma protoestrela se formando ali, a pressão da radiação, a fusão nuclear já começando a acontecer, a pressão da radiação vai empurrando os elementos para fora do disco. Aí o que eu falei ao contrário é que eu falei elementos mais leves, como sei lá, hidrogênio, hélio, não sei o que, acabam ganhando um empurrão a mais. São elementos mais leves. Então ele ganha um empurrão a mais. Então eles vão mais para fora do disco planetário ali se formando. E elementos mais pesados ganham um empurrão menor. É basicamente você pensar que com a mesma força você empurra um carro e um caminhão, né? O carro Sim. você vai empurrar para mais longe, o caminhão vai empurrar um pouquinho mais devagarzinho. Então os elementos pesados ficam mais próximos, né, da estrela. E aí tá de acordo com a ideia de você ter planetas rochosos mais para perto do sistema solar, mais para perto da estrela, e planetas mais gasosos ali, de gelo, de água, né? Os elementos mais voláteis, mais para fora. Aí só tô me corrigindo porque eu falei o contrário na outra live. Não, corrigindo aqui. Mas é o seguinte, ó, num papo, não é um debate, num papo sobre ciência, a gente troca coisas, inverte coisas. O cérebro humano não é uma máquina digital, caramba. E mesmo assim existem bugs, existem cliques de picos de energia, blá, 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 não vamos cair nessa seara. O caso é o seguinte, isso é tão banal de entender em astrofísica que, pasme, não sei se você sabe, a minha ciência favorita, né? Entre todas as ciências que eu procuro me informar, é disparado a minha favorita. Quando você percebe que entre Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tem um gradiente que faz Mercúrio ser o mais rico em metais pesados. Até esse aspecto dos voláteis serem empurrados para longe do Sol, Mercúrio é o exemplo característico de que isso é extremado nele. E a gente observa esse tipo de fenômeno também em planetas extrasolares. Tem uma coisa que eu tenho desejo profundo, eu cheguei a tocar no Marcos Weber, mas aí a vomiteira de bobagem estava indo para outro caminho, eu resolvi bater naquela grande coisa lá. Todo mundo pensa em exoplaneta ao redor de estrelas da sequência principal. As pessoas esquecem que a primeira descoberta de exoplaneta não foi ao redor de uma estrela da sequência principal. Foi ao redor de uma estrela de nêutron pulsar, certo? O que isso mostra? Que mesmo com a explosão de supernova que destrói os planetas, se agrega de novo 3 planetinhas que ficam orbitando ao redor. E o que existe de similar a isso? Quando você faz a simulação por animação de partícula da colisão da prototerra com Terra, você mostra claramente a agregação da Lua em tempo curto ao redor. Da mesma maneira, a gravidade é a grande senhora condutora da estruturação do universo, dos componentes do universo. Tira fora matérias escuras, bababá, que não é o que nós estamos tratando aqui. Matéria trivial, né? E eles querem negar isso. Querem negar isso. Então fica difícil ter qualquer diálogo. Até porque vai, ainda mais para um especialista, para um profissional que nem você, no campo, começa a ficar caindo no ridículo. Você tem quase, juro, você tem quase pena dos argumentos. Não, mas foi como eu me senti mesmo. E só para explicar para a galera,
Estrelas da sequência principal, vocês podem pensar que são estrelas que ainda têm hidrogênio para fusionar lá no núcleo, ok? É basicamente isso. Digamos que são as estrelas vivas. E, Isso. e a definição de estrela viva é essa, é a estrela que queima hidrogênio. Se ela não queima mais hidrogênio, ela está morta. Basicamente é essa a definição. Sim. 80 vezes a massa de Júpiter, a nazinha vermelha. E daí para frente, até o limite de Exatamente. Eddington. Não Exatamente. tem. E nota, isso é tão claro, tão conhecido, que a fundamentação de N coisas disso é um artigo que não tem a ver propriamente com astronomia. Tem a ver com física nuclear, que é o B2FH. É o artigo que fundamenta a operação das estrelas, os processos estelares. E fundamenta a astrofísica, inclusive. É o artigo mais citado da história da astrofísica, se eu não me engano. Uma nota, quando você vai para a observação astronômica, que ela tem uma escala de amostra gigantesca, que quase nenhuma outra ciência consegue ter, certo? E ela observa, pela sua própria natureza, o passado, você observa a metalicidade das estrelas primordiais do universo, as mais antigas que a gente consegue observar, melhor que Então, primordiais. até isso, cara, até isso, velho. É por isso que eu falei que é pena. Tipo, é tão absurdo que eu fico maluco. Tipo, é, eu vendo lá a galera dizendo, ah lá, tá vendo, ó, deixou ele sem palavras. Realmente me deixou sem palavras, porque eu fiquei, não é possível que esse cara tá falando isso, tá ligado? Tipo, às vezes o Weber ele usa o argumento dele pra tentar, digamos assim, me bater lá no debate, sendo que o negócio ferrava ele mesmo. É igual quando ele falou que o modelo do Big Bang previa lítio em uma certa quantidade e encontramos observacionalmente menos lítio do que o esperado. Cara, se os seguidores dele parassem para pensar um pouquinho, teriam concluído, o Eberly, então você está me dizendo que estamos encontrando observacionalmente menos metais do que o que é calculado? Porque há meia hora atrás você me disse que encontrou metais lá As nesse galáxias universo. mais antigas, mais distantes. Porra, o cara, sabe, ele se contradiz em 10 minutos e a galera não percebe, velho. Aqui, ó, o Raul Batista Peixoto colocou que o Eberlin erra até em química. Ele diz que numa expansão de um gás só existem forças repulsivas. Isso também é lamentável, bicho. Lamentável. Quer ver um troço que... Eu falei isso numa live aqui minha. Eu falei, cara, isso é aula 1 de física 3. Que você Não, coloca a você força vai... eletromagnética dividindo pela força Não, gravitacional para por que encontrar o. obter gás de água, transformar água em gás, exige tanta energia? Porque quando tu vê o diabo das moléculas da água, para determinadas pressões abaixo de 1000 graus, que está bem longe das temperaturas de um universo sem estrelas operando, ela já forma vapor, elas começam a dancinha, que ela utiliza vapor, começa a formação de gotícula. Então, tem coisa dele que é atropelado. Ele despreza, por exemplo, que a gente observa células de gás, nuvens gasosas que formam estrelas, que estão formando lá dentro. E por dificuldade, a gente sabe, cada observação infravermelho para transparente aquele material. Uhum. E são processos de milênios, certo? Aí que vem aquela pergunta, aquela dúvida atroz e que ele acha revolucionária do tal de João, que diz... Quer ver uma estrela nascendo? Isso, nossa, filho. Se a gestação humana durasse 700 anos, tu não ia ver uma criança nascendo também. Tá? Fazendo uma analogia biológica para a coisa. Mas aí ele deixa essa dúvida primária que ele acha que é brilhante. Eu acho que ele descobriu a pólvora, assim, descobriu um Fiat Lux de uma demonstração inquestionável. Acabou de pôr a tua ignorância, né? Um Fiat 147. Não, essa é lamentável. Eu tô louco para tratar disso. Essa analogia do Adalto foi lamentável. Mas aí é o seguinte, ó, as nuvens são ditas moleculares, porque o diabo dos átomos se adoram. Tem um, inclusive, que se adora mais que os outros, que é o nitrogênio. Não pode ver outro que forma o parzinho. E eles partem num troço que é só partículas se separando. Sabe o que lembra? Uma maluquice em cima do atomismo do Newton. Como é que ele dizia? Corpúsculos de Newton, né? Corpúsculos, isso, tá? Toda a matéria era só algo próximo de um espaço euclidiano formado por pontos.
É uma bobagem totalmente E, fora do e que é, é. e é interessante o que você falou, né? Tipo, nuvens moleculares. O nome não Sim, é à toa, galera. É porque ali a gente, inclusive, fala que são regiões de H2. não só isso, quando você pega a determinada idade, geração das estrelas, você sabe, forma nucleobases, forma aminoácidos, e para nossa glória forma até álcool. Se não me engano, são os isso eu lembro, tem uma colega minha de astroquímica, PHC, não sei, agora eu não lembro, poli, não sei o que que ela estuda, que são as moléculas aí de oxigênio junto com não sei o que, e são até um negócio importante para você fazer mapeamento do céu. Deixa eu achar aqui, IMAH, não, como é que é? Agora eu não lembro. Pô, eu pego aí e mostro pra galera que quiser aí, porque isso aí é um negócio que foi o que eu menos estudei, digamos assim, astroquímica. Mas Ah, astroquímica é basicamente você estudar química ali no espaço. Não tem muito o que fazer, tá ligado? não, Digamos outra assim. coisa, eles negam complexações que a gente vê em Titã aqui próximo. Não precisa da Terra com seus processos miraculosos, segundo o lugar privilegiado, o camarote da galáxia, ou coisa parecida. Aquelas lenga-lenga de frase de efeito do Marco Weber. Você vê complexação de moléculas em Titã. Vai, tem coisa assim, nós podíamos passar aqui 10 horas apontando, lembrando, 12 para te torturar, Porra. lembrando Igual ele essas falando coisas. que Júpiter é uma batata quente. Eu falei, mano, ainda de novo nesse argumento doido, né, que não tem nem como chamar de argumento, porque é um insulto aos filósofos. É um atropelo. Aquele negócio de falar que viola a segunda lei da termodinâmica. Cara, isso não faz o Ah, menor sentido. Os caras não. Assim, o pior pra mim não é eles falando, são os seguidores deles falando. Sendo que os caras não fazem a mínima ideia do que são processos reversíveis, irreversíveis, sei lá. Nunca pegou pra ler o sistema ciclo de isolado, sistema Carnot, fechado. ciclo de Otto Diesel, Sim. eficiência de uma máquina térmica. Os caras não sabem nada, velho. Entendeu? E ficam repetindo só as mesmas ladainhas que eles falam. Mas é quase uma rede social de efeito Dunning-Kruger, sabe? São relações sociais baseadas num grupo de pessoas Dunning-Kruger e os personagens mais destacados, que por motivo de fé distorcida, porque não deixa de ser fé distorcida, e uma relativa formação, juram que são gênios revolucionários e compreendidos pela comunidade científica e pela humanidade, porque até tem certos uh, paradigmas de pensar que já foram abandonados pela sociedade, pela humanidade inteira, com claríssimas exceções, né? Tem criacionistas muçulmanos e criacionistas hinduístas. Os hinduístas são bacanas porque a humanidade tem bilhões de anos. Então, vamos dizer, para números, eles Ali, são um ali pouco tem, ali melhor. tem, ali tem bilhões de anos. Caramba, agora me deu curiosidade de pesquisar os criacionistas hinduístas. Agora eu quero saber como é que é esse negócio. Os mais estapafúrdios são os islâmicos. Aí a coisa é tinhosa. Tá? Até porque eles têm uma obra que é meio guia deles, que é um atlas sobre a coisa. Assim. Mas os Consegue ser mais absurdo que essa mais, galera aqui? e são mais radicais para certas coisas, assim, de criação de Caraca. seres, animais que foram castigados, tem um monte de coisa desse Imagine um tipo. debate entre eles, como é que deve ser. Eu recomendaria que fizessem com uma boa revista antes de alguns entrarem. Eu botar os muçulmanos ali, o Eberlin, os Vai que alguém hindus queira acabar ali, com a discussão. um tribate ali de criações. Deve ser legal, cara. Esse aí eu ia assistir no cinema. Assim, não, eu não te duvido que dê filme algum dia, algo parecido, até de comédia. Que pena que o Monty Python envelheceu, né? Porque provavelmente era um tema que eles gostariam de uma bela hora futricar, porque ali tinha críticos a pensamento religioso e tal, principalmente em cima da sociedade inglesa, né? A gente, é só ver tudo que o Terry Gilliam fez com Vida de Brian e como é que é? Monty Python, o Santo Grau, blá, blá, blá. Tá. Mas o caso é o seguinte, essa postura deles de tentar refutar tudo ao mesmo tempo, praticamente é o selo do pseudo, né? É o selo do pseudo. Cara, Eu claro, tenho uma porque. presunção, eu procuro divulgar tudo ao mesmo tempo. Não digo ao mesmo tempo, Cara, eu divulgar de tudo. Mas eu não tenho a presunção de
refutar tudo. Nem, aliás, nem nada. Exatamente, exatamente. É isso que é criado como falsa dicotomia, né? Por eles, por eles. Assim, o fato de você, sei lá, pegar e estudar um assunto maneirinho, gastar um tempinho para criar um roteiro e gravar vídeo, escrever um texto, você tá divulgando uma coisa ali que você deu uma estudada. Isso é completamente diferente de você falar, não, agora estou apto para refutar. Vou criar um vídeo para dizer que tá tudo errado aqui. Construir uma teoria, né? É fantástico. Nossa, entendeu? Se eu não me engano, eu adoro divulgar uma frase que é de um biólogo, Roberto Tanaka. Se ele estiver por aí, algum dia me mande um abraço. Por favor, agradecendo. Né? Eu agradeço a ele. Os criacionistas têm um jardim descuidado. As teorias científicas, muitas vezes, elas têm falhas, elas têm separações, elas têm conflitos. Todo físico sabe disso, toda pessoa com cultura em física sabe disso. Mas eles têm um jardim descuidado. Cada um dos elementos que eles apresentam é cheio de buraco e conflituante num nível que eu vou até te explicar tecnicamente, desculpe, tá? Vou ser chato. Eles tentam brigar com a cosmologia, com a astrofísica, com a geologia, com a paleontologia, com a biologia, com a genética, com a citologia do maquinário celular. Com a teologia. E quase me brigo até com a teologia. Porque eu já vi, já teve várias pessoas que vieram falar comigo aqui, eu demonstro que eles brigam com uma teologia mais formal, mais equilibrada, da onipotência, onipresença e onisciência divina. Eles transformam o pobre coitado do Chofá num infeliz que tem que ficar ajustando a asinha de mosquito. É um troço estapafúrdio. Então é complicada a vida deles. Muito complicada a vida deles. E eu tenho um texto meu antigo que ele inicia por um título longo. Lógico. Esta gente é muito mais perigosa do que parece. Até porque eles pretendem poder político. Eles pretendem influência na educação. E aí que começam a... Pô, mas aí como é que vai ser? Mas aí como é que vai ser uma aula de design inteligente? Eu queria ter perguntado isso lá. Vai falar que, ó, galera, aula 1. Existe um design que pode ser o deus bíblico, pode ser alienígenas, pode ser vários deuses, não sei o que, aí vai separar a sala em vários grupinhos. Ó, você é a galera dos Greys, aqui é a galera de sei lá, Astar Sheran, tá ligado? Pra cá vai ser a galera dos hindus. Imagina a sala de aula, velho. Vai ser todo mundo puta merda, cada um com uma ideia diferente. Eu acharia legal pra caramba. Agora, você acha que vai ser isso? Porra nenhuma. Chegar lá vai ser basicamente uma pregação de Bíblia. Lógico, é só o que tem. Porque esse é o objetivo, né? É só proselitismo. Não tem... Isso é desculpa esfarrapada que eles falam, não, porque aqui no design inteligente tem várias vertentes, não sei o quê. Porra, eu tenho certeza que se chegar numa aula, digamos assim, e apresentar todas as vertentes, a criancinha volta do outro dia, acorda 5h30 da manhã e fala, mãe, me leva agora que eu não posso chegar atrasado, que hoje tem discussão sobre os Pleiadianos e os Greys. A gente quer saber qual foi a raça que criou as galáxias aqui da vizinhança local, tá ligado? Mas nota, aí tem um problema, não seja ingênuo. Não é esta discussão que vai ser colocada. Não é, porque não tô inexoravelmente vai ser o Deus bíblico, tanto que houve essa pressa brasileira típica de tender a imediatamente justificar o Canoão, justificar o dilúvio. E aí começa toda essa loucurada que o Marcos Eberlin deu um duplo carpado, e eu tenho um julgamento para ele, tomara que ele ouça o que eu estou falando agora. Ele caiu numa espiral da morte, uma espiral mortal, uma espiral autodestrutiva, que ele vai ter que continuar piorando as lorotas dele. Porque agora ele já se meteu até em arqueologia recente. Na Idade Média e Renascença, dragões na China. Então ele está com um problema grave. E ele vai ter que continuar nessa loucurada. E olha só, eu antes não sabia disso, que ele é o autor da Carta da Cloroquina. Sim. Depois que eu vi isso, eu lembrei de Senhor dos Anéis e do meu grande amigo Pirula, que sempre o tempo todo fala essa frase.
Todo mal converge para Mordor, velho. Não adianta, cara. Não adianta. Se você cavar um pouquinho, você chega lá, tá ligado? É só você ir um É pouquinho mais questão a só de fundo. encontrar a primeira trilha. Quando você começar a caminhar Exatamente. nela, vai chegar lá. Não adianta. Cara, essa frase faz muito sentido mesmo. Todo mal converge para Mordor. Não adianta, cara. Entendeu? É impressionante, cara. É impressionante. E se você cavar mais a fundo, tu encontra mais bizarrice ainda. Sim. E, Ah, pode não, falar. por exemplo, expedição de Marco Polo. Cara, tem coisa bonita para burro de entender da expedição de Marco Polo. Uma coisa, eu não vou me lembrar de quem é o texto. Durante muito tempo, se achou que uma coisa que Marco Polo descreve era uma loucurada. É a descrição de passar por uma vila que tem pessoas com a face como cães. O que talvez tenha sido isso? Ele entrou em contato com aquelas comunidades totalmente de cruzamentos interfamiliares que apresentou uma sutil diferença no rosto, da mesma maneira que tem famílias sem braço, famílias na Inglaterra, país, vamos dizer, civilizado e rico, com problemas da formação dos dedos, e na África com os pés de avestruz. Ele trombou com isso em 1300. Talvez, é uma hipótese razoável. Então não é que ele relatou uma loucurada dele, da expedição dele, ou mentiu sobre uma coisa. É gente que não interpretou muito bem o que seria. Hipótese, tá? Uma conjecturiazinha, não vou nem dizer que é uma hipótese, certo? Mas não, dragão, Marco Polo viu o dragão, onde que ele tirou isso? E os unicórnios? Não, Mas tem lá também. Também tá falando dos unicórnios aí. Ele vai dizer que teve unicórnio dentro da arca também e não tem mais hoje? Como é que é esse negócio? tem até memezinho, chargezinha com a piada dos animais que não Tem. foram, grifo, unicórnio e tal. Detalhe, tem um campo relativamente recente que é a arqueopaleontologia. Vou explicar o que é isso de uma maneira extremamente simples. E ela tem um objeto que é marcante dela, que é um vaso grego que dá a ideia que é um emissário, um visitante de um líder grego que está trazendo uma cabeça que parece provavelmente de um ictiossauro, certo? Mostrando o rei. Porque é óbvio que povos da antiguidade cavando por aí, daqui a pouco encontravam ossos grandes, crânios diferentes. E não é à toa que surgem os mitos dos dragões que foram mortos por cavaleiros, etc, etc, etc. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de alguém que afirma que na China... Por que diabo na China? Dragões puxavam carroça. Mas por que não fala da Índia? Por que não fala da Europa? Outra coisa, por que não fala que Alexandre o Grande trouxe um grande animal? Vou fazer uma divulgação fofinha para ti aí. Olha como tem história que é Então só, não, bonita. agora eu vou dar ideia, tá vendo, galera? Foi assim que Alexandre o Grande conseguiu fazer com que em seu império o sol nunca, né? é, o sol nunca ia para baixo do horizonte, né? Tem essa frase. Sabe por quê? Sabe como que ele conquistou isso tudo? Tacando Porque fogo ele, com dragões. porque ele tinha dragões com É. carroças sendo puxadas para lá Game e of para Thrones e o cá. seu universo não é nem pouco parecido com Exato. isso, mas tudo bem. Mas quer ver um troço que é bonitinho? Quando começa a ocupação da América do Sul, lá pelas tantas, se acha um grande animal fossilizado. Isso nós estamos falando de 1630. Esse animal foi dado o nome pelo porte dele de a grande besta, megatério. Os nomes de formas de vida do passado eram bem bobinhos, eram sempre meio banais, tá? De lagartos terríveis, grande besta, besta terrível, de Notério, até citei hoje, né? Aí o seguinte, como chegou esse esqueleto na Espanha, o rei de então da Espanha, na ingenuidade dele, ele oferece um prêmio para quem trouxesse um vivo. Tá entendendo? Só que isso que eu tô falando é Ai, história. cara. É história. Quando fala que tem imagens de dragões puxando, e tem aí uma coisa fantástica. Um dinossauro não é um dragão.
Não, eu tô rindo por causa do chat aqui, cara. O que ele tá pintando? Agora apareceu uma pessoa com nick de dragão de carroça. A galera faz isso na zoeira, porque tu olha o chat aqui, aí tem aqui, ó, Fiat 147 do Adalto. Ah, Aí Fiat, o outro é dragão de carroça. Aí tem uma pessoa que mandou o Pix aqui, que é Beef de T-Rex, o outro é Big Mac de T-Rex, o outro é Alcatra de T-Rex. Os caras zoam muito, velho. Aí depois fala que eu que sou é, desrespeitoso. Como é que eu não T-Rex, vou rir com um T-Rex é o troço desse, Swift, velho? T-Rex da JBS, eu tô dando sugestões aí. Mas outra Pô, coisa, essa do cara. Adalto do Fiat 147, o cara tenta comparar uma colisão de uma região pulvurulenta de estrelas, olha o termo que eu estou usando, com outra, e fala que o resultado, que, por exemplo, vamos pegar a nossa Via Láctea, nós sabemos que a Via Láctea tem a peculiaridade de ser meio assimétrica, né? Ela tem um bracinho meio doentinho. Isso é uma Maserati. Olha as imagens tontas dos caras, bicho. É uns troços que não tem mínimo nexo. E eles tentam passar isso para tudo que é campo que eles atacam. É uma coisa assim, de diversificação do ridículo. Ó, tem uma pergunta do William Richard aqui. Deixa eu só ler o do. Tem um taxista aqui que mandou. Por culpa sua, Raio, estou estudando astrofísica para refutar esses caras com base técnica. Acho que ele tá lendo aquele livro que eu passei de astrofísica extragaláctica, não é isso? Que eu vi até marcar no Instagram aqui, o pessoal lendo esse livro. O William Richard mandou uma pergunta aqui. Vou passar para tu. Pessoal, só uma dúvida. Por que praticamente todos os artigos do Eberlin, aparentemente, ele não é o primeiro autor? Esse tema é cabeludo. Não, Explicar eu uma falo. coisa, dois conceitos, tá? Dois conceitos. Uhum. Eu sou um pesquisador de engenharia química da Faculdade de Engenharia, do Instituto de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu quero publicar bastante. Eu pego um artigo que seria um artigo de 20 páginas sobre um tema, reatores químicos, e eu divido em 5 blocos bem fechadinhos, como se fossem etapas bem fechadinhas, para publicar 5 artigos. E aumento o meu número de publicação. A gíria para isso é ciência salame, fatia, certo? É, tem isso. A gente sabe que Isso é mais no é, Brasil, porque tem aquela política de que quem publica mais ali número de acaba. publicações, que aí que veio É, envenenar a coisa. exato. E existe a outra gíria que é ciência trenzinho. Eu entro numa coisa com uma medição, estão pegando? E como eu fiz a medição para o trabalho de alguém, eu exijo que o meu nome esteja no trabalho. Então eu passo a ser partícipe coautor do artigo. Vamos fazer uma analogia? Eu tenho um observatório. Daí tem várias pessoas querendo usar o meu telescópio para poder fazer pesquisa, sei lá, de Botou os cosmologia, pés para dentro astrofísica. da tua porta, tu enfia o teu nome no artigo. Daqui a pouco eu tenho aqui 10 mil artigos publicados com o meu nome, porque todo mundo usou o observatório, porque ninguém tem um observatório. Só eu que tenho um puto observatório aqui para estudar, sei lá, exoplanetas, sabe? E dentro desse quadro do Ciência Trenzinho tem uma coisa. Eu acho que ele já tirou, eu teria que pesquisar, tá? Vou pesquisar. Tinha um artigo que ele nunca. Este artigo nunca foi publicado. E eu marquei o artigo porque era um artigo relacionado com uma coisa que eu já estudei e trabalhei em cima para a síntese de corantes, que é nitração de anéis benzênicos e toluene, tá? É uma reação simples de química orgânica, mas estudar uma coisa específica sobre a orientação dela. Esse que era o artigo. E esse artigo, pelo título, ele seria fácil de achar. E ele nunca foi publicado nessa revista. Então, dá a ideia que ele recebeu um proforma da publicação e já botou lá. É bom, não é um pecado tão grande, mas tem uma coisa que é maravilhosa. Ele sempre usou de argumentação para uma ação divina a orientação especular, a quiralidade dos aminoácidos, a quiralidade dos carboidratos na vida, que tem uma orientação, uma esquerda, levógena, outra... Ó, desculpa interromper, mas tem tudo a ver com isso. Inclusive, pra gente chegar no final da live e finalizar, que já chegou 1h30, é sobre isso que você tá falando. É sobre isso que você tá falando aqui, galera. Estão vendo aí no chat, aqui, ó, na minha câmera. Isso aqui é um artigo lisinho, bem estruturado.
Vocês estão vendo aí? Maduro, entendeu? Aqui, ó. Não sei se a galera vai ler. Tá escrito, não vai dar pra ler. Depois eu mostro em outro lugar, mas aqui, ó. Isso aqui eu levei lá pro debate, é porque não deu tempo de falar isso daqui. Sabe o que tá escrito aqui, ó? Transmissão quiral entre aminoácidos. Exatamente o que ele tá falando. Um dos autores aqui, ó, Eberlin. Sabe por que eu Sim, imprimi? olha Sabe por só. que que eu imprimi? Sabe por que que eu imprimi pra levar isso aqui? Porque isso aqui é um artigo do Eberlin que refuta ele mesmo. Refuta as afirmações de uma operação, de um processo miraculoso para ver a seleção quiral. Não, é uma doideira só. É ele mesmo publicando um artigo que refuta ele mesmo. Tá É. ligado? Para não falar de guardar no reto, eu tenho usado a metáfora do grande tapete na sala, tá bom? Está Ele fechando a tem um sala. enorme persa na sala dele, na sala mental dele, onde ele vai escondendo coisas com as quais ele é apertado. Uma dessas coisas é o seguinte: isso eu joguei na lata dele e ficou uma coisa, não tô ouvindo, né? Aquela situação de criança. Quando a gente chega a 3 aminoácidos ligados, a gente já tem ação catalítica, já vira uma enzima. E quando chega a 4, eu me lembro quando eu encontrei os 2 casos, já tem a seleção quiral da reação. Então, a quiralidade já é determinada pela própria primeiras estruturações dos primeiros peptídeos. Isso é uma excelente hipótese a ser tratada em biopoese, origem da vida. Então tem tudo. Então você já foi armado com isso aí. Que boa, tá acontecendo químico na coisa. Tô tentando focar aqui pra mostrar pra galera. Mas não pira. Uhum. Não sei se a galera tá conseguindo ler ali, ó. Bota nos comentários. Olha lá, ó. Carrier transmission between amino. Depois eu mando pra galera aí. O cara comentou, o artigo está a 70 km por hora. Cara, essa piada é recorrente. Perguntaram qual é a metalicidade do artigo. Qual é a metalicidade desse artigo aí? Francisco, cara, muito obrigado por ter participado aí. Eu que agradeço pelo espaço, cara. Tá, foi muito legal. É até bom que a live não fique muito grande para o pessoal depois assistir aí e tal. E, galera, muito obrigado também a todos vocês que ficaram aqui até o final, tá bom? E qualquer coisa, comente, coloquem nos comentários o que vocês querem saber aí, dúvida, o caramba. Que o próprio Francisco acaba respondendo, porque eu já vi ele comentando aqui em alguns vídeos aqui no canal, eu já vi ele o comentário dele aqui. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos aí, tamo junto. Uma boa noite para todos, até a próxima. E até a próxima. Se inscreve no canal, porque tá na hora de ganhar dinheiro em cima da pseudociência. Cansei dessa merda. Vamos ganhar dinheiro nessa porra. Se inscreve no canal aí.